Meus amigos, é o seguinte, eu esperei um pouco para falar sobre esse tema e eu queria propor um olhar diferente em relação ao episódio dos 6 jornalistas afastados pela ESPN depois de um linha de passe mesa redonda todo dedicado às críticas e à denúncia feita pela revista Piauí em relação à CBF e ao Edinaldo Rodrigues. Para muitos foi um dia triste para o jornalismo, foi um tapa na cara, foi frustrante. Eu acho que todas essas análises cabem e elas são justas, mas eu acho que tem algo que fortalece o jornalismo nesse episódio. E eu vou tentar explicar depois da vinheta. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Ó, Bruno Formiga na área e nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, tá? O seu dislike também, não tem problema nenhum, comenta o conteúdo aí, compartilha o conteúdo se achar maneiro. Os vídeos aqui são sempre que der, tá? E você obviamente se inscreve se quiser, eu não vou obrigar ninguém, mas estou aqui pedindo encarecida e educadamente. Ó, é o seguinte, durante a semana aí, provavelmente você se deparou com essa notícia ou algo do tipo, né? ESPN suspende a participação de 6 jornalistas após o programa com crítica à CBF. Esse programa foi o linha de passe mesa redonda do dia 7 de abril, que foi basicamente todo dedicado a repercutir a matéria da Piauí, da revista Piauí, assinada pelo Alain de Abreu, que expõe gastos exagerados, exorbitantes do atual presidente da CBF e de algumas gestões um pouco confusas da entidade nesse momento. Depois, a ESPN acabou suspendendo o Dimas Coped, que é o editor do programa, né, o chefe do Linha de Passe, e os participantes que estavam na mesa, né, o apresentador e todos os comentaristas, o Pedro Ivo Almeida, o Jean Oddi, o Paulo Calçade, o Vitor Birner e o William Tavares. Alguns aqui têm uma longa jornada dentro da ESPN, o Paulo Calçade está lá há décadas, o Jean Oddi é outro cara muito identificado com o canal, o William Tavares a mesma coisa. Então, assim, você tinha aí um time muito, muito forte e que acabou sendo afastado por fazer um programa todo dedicado às críticas em cima da CBF, para debater e repercutir as informações publicadas pela revista Piauí. E o programa adotou um tom muito crítico em relação à entidade e não era de se esperar algo diferente, ainda mais vindo da ESPN, que historicamente é uma emissora muito focada nessa análise mais crítica, nesse tom mais crítico em relação principalmente à CBF, às instituições, enfim. A cúpula da emissora, segundo a matéria do UOL, foi procurada e discutiu o conteúdo e acabou afastando os, os participantes. O UOL, inclusive, apurou que a diretoria da ESPN se irritou ao não ter sido comunicada previamente sobre o conteúdo que iria ao ar. Lembrando, o Geode, no dia, postou no Twitter que o programa seria todo dedicado àquela pauta. Não sei se foi debatido, como foi debatido, qual o teor das reuniões ali. O Jean depois, ele publicou um vídeo dizendo que voltaria na quinta-feira seguinte, e voltou ele, o Calçade, todo mundo, e que ele continuaria sendo um cara muito crítico. E aí ele falou algo que eu acho importante colocar aqui, tá? Que é, e isso vale na TNT, isso vale na Globo, vale em todos os lugares. Existem protocolos internos, existem ainda mais quando são temas sensíveis. E o Jean disse no vídeo que ele publicou nas redes sociais dele que alguns desses procedimentos eles não foram seguidos e talvez isso tenha irritado ainda mais a diretoria, enfim, que tenha se sentido desprotegida, né? Porque o tom do programa foi um, talvez o combinado fosse outro. Estou falando aqui olhando de fora, porque são coisas que acontecem. E são coisas que de fato geram arranhões. E aqui eu não estou nem citando o tema específico, porque não importa o tema. Importa o protocolo, importa você seguir certas coisas ali. Eu não vou, por exemplo, eu não vou gravar um Polêmicas Vazias sem que a minha gestão saiba o que eu vou tratar ali, entendeu? Eu nunca fui podado a nada, nunca fui proibido de falar sobre tema nenhum, mas a gente precisa seguir ritos. Inclusive no meu canal aqui, neste canal, que é um canal que não está vinculado à TNT, mas eu estou, quando eu vou fazer e falar temas, eu preciso internamente
dizer quais temas eu vou usar no meu canal, até porque a TNT pode ter o interesse de ela, TNT, usar a minha avaliação, a minha opinião daquele assunto nas redes sociais da TNT. Então, existem protocolos e que aparentemente aí eles não foram seguidos, enfim. O que, ao meu ver, não, não justifica o afastamento e não justifica o recado que se passou de que uma emissora qualquer, e aqui a gente está falando da ESPN, mas poderia ser qualquer outra, acabou cedendo a pressões de uma entidade ou de políticos ou de pessoas interessadas que aquele assunto não debatesse ou não fosse debatido. Acho que isso é que assustou muito as pessoas e tornou, de fato, um dia triste para o jornalismo, porque fica a impressão de que o jornalismo bem feito, ele vai ser punido. E aí, nesse ponto, eu discordo, porque o jornalismo bem feito neste episódio, ele saiu vencedor. 2 vezes, inclusive. Uma, porque a matéria da Piauí, ela foi feita e muito bem repercutida por aí, assinada pelo Alan de Abreu, uma matéria longa. Eu fiz um vídeo dedicado especificamente a esse material. São 6 páginas muito profundas e a matéria não ficou só naquilo, né? Porque já houve desdobramentos da apuração do Alan de Abreu, que vem batendo nesta tecla, inclusive lá no site da Piauí e tal. Isso foi muito debatido, não só na ESPN, como em outros lugares. A gente falou muito disso na TNT, no De Placa, e no Prorrogação. Isso saiu no Sport TV, saiu na Globo, saiu na Jovem Pan, saiu em todos os lugares, saiu no UOL. Então, a matéria do Alan, ela gerou muita repercussão negativa, inclusive, para a CBF e para a gestão do Edinaldo. E a matéria ela é muito redonda e muito bem amparada. Ela está toda sustentada ali, não tem buraco. Ela é muito bem escrita, muito bem apurada e muito bem feita. Então, nesse ponto, o jornalismo foi vencedor, porque ele pautou muito das discussões. Um jornalismo bem feito, um jornalismo reportagem, que tem tempo de apurar. Esse jornalismo exige tempo. Ele não é um jornalismo hard news que a gente faz no dia a dia, que precisa estar postando na rede social toda hora, que é feito de notícias quentes, que em 1, 2 dias elas se esvaziam. Essas grandes reportagens, elas exigem tempo. E elas normalmente são reportagens de denúncia, né? São reportagens que causam mudanças de fato em várias esferas, tanto na esportiva, quanto, enfim, quando você faz críticas a governo, a políticos e empresas e etc e tal, ao poder público de uma maneira geral. Então, nesse ponto, eu acho que o jornalismo ele saiu vencedor. A outra questão é, o Linha de Passe, que foi muito bom, focou 100%, o programa ele foi entregue, o programa ele foi feito, o debate ele foi exercido, ele foi executado, e foi um programa muito bom, como normalmente o Linha de Passe é, ainda mais com aquele time que estava ali. Então aquelas pessoas deram a opinião dela, não houve censura prévia, não houve. Eles puderam falar. O que houve depois, por N razões, foi uma suspensão que de fato pegou muito mal, mas não pegou mal para quem fez o bom jornalismo, não pegou mal para os 6 afastados. Pelo contrário, para eles foram punidos por fazerem um bom trabalho, um trabalho justo, porque o programa não levantou nenhuma acusação infundada, o programa não rotulou, não adjetivou, o programa ele esteve na linha do correto jornalismo. Pegou mal para a CBF e pegou mal para a marca ESPN, como pegaria para qualquer outra, né? Se fosse a TNT, se fosse a Globo, se fosse, enfim, qualquer outra emissora, ia pegar mal porque ia passar o recado de que, putz, a emissora cedeu a pressões comerciais e tal, que é um outro assunto que precisa ser debatido, que não é algo novo. O jornalismo e o departamento comercial de uma empresa, eles andam juntos há décadas. Até porque o jornal, uma emissora, um site, um canal, ele é também um negócio. Ele é um negócio que faz jornalismo. Mas ele é um negócio, os anúncios são vendidos e acoplados ali nas páginas de jornal ou nos intervalos do jornal, de uma transmissão que faz jornalismo, mas você precisa coexistir ali o comercial com o jornalismo. E conflitos, eles cansaram de acontecer. Eu trabalhei em jornal impresso, eu trabalhei em outros lugares, e os debates, eles aconteciam. E, obviamente, que o departamento editorial, ele puxa para o seu lado, e o departamento comercial puxa para o seu lado. A grande magia é fazer coexistir os dois interesses.
para você não prejudicar a empresa do ponto de vista jurídico-financeiro e também não deixar de fazer o que você nasceu para fazer, que é jornalismo. E o jornalismo tem um rito. O jornalismo bem feito, ele vai estar sempre protegido, porque ele vai estar amparado em fonte, em documento, ele vai estar amparado em uma porção de coisa que vai deixar muito claro que não tem o que fazer, a não ser baixar a cabeça e tentar se defender contra-argumentando. E os interesses comerciais do departamento comercial que lida com empresas ou com o poder público que investem em propaganda, em qualquer tipo de coisa, é normal também que eles fiquem ali tentando equilibrar ovos para entender que eles lidam com interesses privados, mas em cima de algo que é de interesse público, que é o jornalismo. Então, assim, essa não é uma discussão nova. Isso não é uma discussão que começou ontem. Esse episódio, ele não é o primeiro. Fatalmente também não vai ser o último. Então a gente precisa ser muito realista na hora de discutir. Eu não acho que o jornalismo viva uma crise, como as pessoas pintam por aí, porque a gente segue tendo reportagens e denúncias muito bem feitas em vários lugares. Inclusive, normalmente, quando você vê mudanças, quando você vê políticos irritados, pessoas públicas irritadas, instituições sendo incomodadas, é pelo jornalismo bem feito. Que sim, ele vive uma crise de credibilidade, de aceitação, mas porque foi percebido por algumas pessoas que o jornalismo ele realmente incomoda e ele incomoda mesmo. Não é assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa ela tem uma relação, as relações públicas tem outra relação com o seu cliente e o jornalismo que, acaba amparando também. O assessor de imprensa é um jornalista, o Relações Públicas pode ser um jornalista, o repórter é um jornalista, só que cada um tem um interesse e tá tudo certo, cada um faz o seu papel. O assessor vai assessorar, o Relações Públicas vai cuidar das relações e o repórter vai apurar, o editor vai editar, o comentarista vai comentar e por aí vai. Tudo baseado em apuração, em responsabilidade, em opinião embasada, ninguém é ficar levantando aqui teses e acusatórias baseadas em nada, enfim. Isso eu estou falando do jornalismo bem feito. O jornalismo mal feito, ele está aí e ele já existia também lá atrás. Não é que sempre só houve bom jornalismo. Já houve jornalismo muito mal feito. Jornalismo que acabou com reputação, jornalismo que fez acusação e depois não tinha como provar, jornalismo que esteve aliado a interesses de empresa em períodos muito duros da nossa história, inclusive, porque os interesses das empresas, eles também sempre existiram, ele não é uma coisa nova. Então, assim, esse papo de que, meu Deus, mas o jornalismo agora está acabado, esse papo eu escuto desde antes de entrar na faculdade, porque para muita gente há um interesse de descredibilizar o jornalista e o jornalismo. Mas, de novo, o jornalismo bem feito, bem amparado, e a gente vê isso em situações muito críticas, né, em crise, em guerra, em denúncias de corrupção e etc. Como o jornalismo bem feito ainda faz a diferença. Porque várias vezes, quando você fica indignado com alguma coisa, e eu não estou falando só do futebol, é porque você viu em algum lugar. E aí precisou de alguém, de um repórter, que se estrepa a semana inteira apurando, tomando porta na cara, tomando não, gente desligando na cara, as pessoas não querendo falar, muitas vezes ameaçando. É esse cara que vai lá juntar documento, é esse cara que vai lá ouvir as pessoas para a matéria chegar até você. Às vezes a matéria precisa depois de um complemento, vai ter um erro ou outro aqui, mas, num geral, ele vai te entregar denúncias e questões que você não fazia nem ideia que estava rolando. E aí fica achando que viu na rede social ou que você descobriu sozinho. Não descobriu, não. Quem descobriu foi um repórter, foi uma equipe de jornalismo, e, de novo, o jornalismo bem feito, que para mim foi o jornalismo bem feito da Piauí, que gerou toda essa discussão em torno de CBF, de Edinaldo, e o jornalismo bem feito gerou um programa em uma emissora importante, um programa de grife, também histórico, que é o Linha de Passe, e esse jornalismo bem feito gerou um incômodo, porque se fosse jornalismo mal feito ou não tivesse relevância, ninguém tinha se incomodado, não ia ter afastamento, não ia ter punição, não ia ter nada, simplesmente porque ninguém ia ligar. E sabe por que afastaram? Porque eles são relevantes, porque ainda tem voz, porque a opinião bem feita, embasada, a apuração bem feita, uma crítica bem feita,
ela é muito poderosa ainda. E vai continuar sendo. Então eu consigo tirar, ou tentar tirar desse episódio, algo que eu considero positivo. Não sei você, mas para mim o jornalismo tá muito vivo. E palmas para o Alan de Abreu, que foi a semente dessa história toda, né? O trabalho dele na Piauí é fantástico.